Elivaldo, vamos falar agora de financiamentos de campanha e de fundos partidários. Délio Rocha traz as explicações para nós, assunto que volta e meia é debatido de novo em Brasília. Délio Rocha, direto da capital federal, boa tarde para você. Boa tarde, Joelso Jordani, boa tarde, Elivaldo Barbosa, e boa tarde a todos que nos acompanham pelo Jornal do Piauí. No próximo ano nós vamos ter eleições municipais, eleições em 5.570 municípios, portanto vai ser uma campanha muito mais pulverizada, que vai exigir mais recursos, mas o fundo de campanha, o fundo eleitoral, vai ser também muito mais substancial, pelo menos no que depender de uma proposta que tramita aqui no Congresso Nacional. E quem deve ficar com a maior fatia do bolo é o PSL do presidente Jair Bolsonaro, que em comparação com 2018 deve receber mais de 2.600% do fundo de campanha. É o que a gente acompanha na reportagem. Nas eleições de 2018, os partidos dividiram uma bolada de 1,7 bilhão de reais do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. E para 2020, nas eleições municipais, os recursos deste fundo público podem ser ainda maiores. Pelo menos é o que defende o deputado Cacá Leão, do PP da Bahia, relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO. Ele propôs mais do que dobrar os recursos públicos para a campanha de 2020, como explica o professor Alessandro Costa, especialista em direito eleitoral. A proposta de lei orçamentária para 2020 prevê a possibilidade do gasto de até 3 bilhões e 700 milhões numa campanha que vai envolver mais de 5.500 municípios. Por conta disso, se projeta qual pode ser o montante do fundo eleitoral. Não necessariamente neste momento está se dizendo que esse fundo vai ser gasto, mas está se separando essa possibilidade de quantia. Para o professor, o financiamento público de campanha pode favorecer o exercício da democracia, mas desde que haja mais controle e transparência nos gastos destes recursos. É importante dizer que o financiamento público de campanha é um financiamento usual em vários países do mundo, em desenvolvimento ou países desenvolvidos. O importante é que esse fundo eleitoral tenha mecanismos de fiscalização. Caso a proposta de 3,7 bilhões de reais seja aprovada pelo Congresso Nacional, o PSL do presidente Jair Bolsonaro será o principal beneficiado com os recursos. Nas eleições de 2018, o partido recebeu 17,5 milhões de reais do fundo de campanha. E para a disputa de 2020, a bolada para o PSL pode saltar para cerca de 480 milhões de reais. O Partido dos Trabalhadores ficará com a segunda maior fatia do fundo eleitoral. As projeções indicam que o PT pode receber até 463 milhões de reais para financiar a campanha de 2020. O professor Alessandro Costa também destaca o contexto em que surgiu o fundo eleitoral. É importante a gente identificar que o fundo eleitoral ele foi criado por uma necessidade trazida a partir do julgamento do STF, proibindo doações de pessoas jurídicas. É importante que nós tenhamos aqui um dinheiro, um numerário, que possa ter um trâmite, uma transparência, que depois o candidato possa prestar contas, mas que não seja um dinheiro vedado pela legislação, organismos estrangeiros, pessoas jurídicas, e por conta disso se criou o fundo. Os partidos políticos brasileiros contam com recursos de duas fontes públicas. Além do fundo eleitoral ou de campanha, as siglas têm acesso ao fundo partidário, que atualmente soma cerca de 900 milhões de reais por ano, mas a distribuição desses recursos segue critérios diferentes dos utilizados no fundo eleitoral. O fundo eleitoral, então, tem uma divisão diferente do fundo partidário. Enquanto o fundo partidário é por conta dos votos adquiridos na Câmara dos Deputados, tão somente, já o fundo eleitoral leva em consideração a quantidade de deputados, a quantidade de senadores, a representatividade desses partidos. Então, é uma diferenciação. No fundo partidário, apenas o número de votos dados para a Câmara Federal. No fundo eleitoral, não. Eu vou verificar o tamanho daquele partido no nosso Congresso, tanto na Câmara quanto no Senado.
Joel, se a gente viu aí que o PSL do presidente Jair Bolsonaro deve ficar com a maior fatia do fundo de campanha, um bolo aí, um total de quase 480 milhões de reais. E com esse dinheiro, Joel, o objetivo do PSL é ter candidatura própria para prefeito em todas as cidades do país com mais de 100 mil habitantes. No caso do Piauí, Joel, se a gente sair de Teresina e olhar para Parnaíba, ali no norte do estado, a informação que eu tenho de um parlamentar muito próximo do presidente da República é que hoje o PSL estaria costurando uma aliança com o prefeito Mão Santa. E lembrando, Joel, que o presidente Jair Bolsonaro vai estar em Parnaíba no próximo dia 14 para a inauguração da Escola Militar do SESC. E na oportunidade, o presidente da República e o prefeito de Parnaíba, os dois, vão ser homenageados. Joelson. Tá certo, Délio. Obrigado pelas informações. Está aí o Délio com uma informação que, inclusive, Erivaldo Barbosa aqui... Você mexeu com o Erivaldo Barbosa, você precisava ver na hora que você falou das informações aí de Mão Santa, Délio Rocha. Obrigado pela informação, Délio, obrigado pelas informações, obrigado pela participação hoje aqui no nosso Jornal do Piauí. Erivaldo Barbosa, comente. Isso mostra que essa informação do Délio não representou aqui, por exemplo, uma ação isolada do presidente estadual do PSL, o vereador Luiz André, quando esteve na semana passada reunido com o prefeito Mão Santa, lá em Parnaíba. Foi lá em Parnaíba. Então ele foi em missão com o respaldo da direção nacional do partido, o PSL. Então, não é uma história vazia, ao acaso, tem sentido. O que foi informado na semana passada agora já encontra esse respaldo aí revelado pelo Délio Rocha, direto de Brasília. Enfim, Mão Santa não escolheu ainda o partido, disse que vai para o Democratas, mas não é também uma coisa definida. Não tem assim, o Democratas aqui perdeu muito em termos de referência. O deputado Heráclito Fortes não está mais na vida pública com atuação, com uma militância efetiva. O deputado Robert vai sair do partido, então é um partido meio sem perspectiva. Agora, já o PSL tem essa ligação com o presidente Bolsonaro, Mão Santa ele é muito ligado a ele também. E, além do mais, é um partido bem estruturado, né? Você viu aí os recursos aí do fundo partidário e tudo mais. Não é uma legenda qualquer. Então, eu acho que entra, sim, como possibilidade para a filiação do prefeito Mão Santa. Está aí Erivaldo Barbosa. Erivaldo. Para mim... Por hoje é só. Por hoje é só. E pela semana também. Só tem mais segunda-feira. Segunda-feira. Mas eu estou com inveja de você. Por quê? Sua disposição vai muito mais longe. Vamos ficar aqui, então. Tchau, Um abraço, Erivaldo Barbosa. Vamos em frente. Tem muito Jornal do Piauí por aí. Dani Leite com a corda toda. Muita lenha para queimar.